Eu acho que esse daqui vai ser o meu próximo projeto, porque eu tenho algumas funcionalidades que eu estou precisando da impressão 3D e a minha Ender já, que é antiguinha, ela já não está aguentando pelo fato do tamanho ser um pouco pequeno, né? Essa impressora daqui ela tem um tamanho de 20 por 20 e para comunicação visual isso não é um tamanho muito agradável. Então eu sempre precisei de uma impressora um pouco maior. Essa daqui é uma impressora 4040. Essa impressora daqui eu já tenho já faz bastante tempo, já para dizer muitos anos, na verdade. Eu montei ela mais ou menos ali por volta de 2016 para 2017. Porém, é uma impressora que nunca funcionou. Ela é uma impressora que eu montei, tem toda a eletrônica, tem a mesa, tem tudo, porém ela nunca funcionou. Por que ela nunca funcionou? Eu nunca consegui colocar ela para funcionar, na verdade. Eu nunca tive paciência para colocar ela para funcionar. Porque lá para 2017, as informações de impressora 3D não eram algo assim muito fácil de se obter. As impressoras estavam surgindo ainda. Eu tinha mais ou menos uns 2 para 3 anos já. Essa impressora Ender aqui ainda ia ser lançada e eu precisava de algo maior, que naquela época eu queria fazer gabinete de computador. Então, um gabinete ele precisava ter na média aí mais ou menos 40 centímetros, 30 centímetros. Então, essa impressora daqui para mim ia ser o ideal. Porém, eu nunca consegui fazer ela funcionar. Não que eu tivesse tentado muito, na verdade, né? Mas alguns problemas no caminho, como as guias foram muito ruins, a mesa para subir e para descer ficava travando na metade, ela desnivelava. A parte daqui de cima que agora eu estou fazendo toda com guias lineares, era com varas usinadas, né? E essa parte de usinagem, ela enferrujava bastante. Eu tenho até hoje aqui as varas, todas elas guardadas, porém eu não vou utilizar mais. Então eu comprei as guias lineares para poder refazer esse brinquedo daqui. Então esse daqui eu acredito que vai ser o próximo projeto do canal. Vamos montar uma impressora de 40 por 40 por 40. Então eu vou tentar passar para vocês aqui, ó. Isso daqui eu fiz não tem nem um mês. Essa parte de cima onde estão as guias. A movimentação de correias, no caso. Por que eu não fiz a filmagem? Não é que eu esqueci nem não queria. O problema maior disso daqui é que essa, se eu não me engano, já é a 7ª ou 8ª versão. Eu ainda não sabia como é que eu iria fazer isso, porque eu queria fazer, ó, tá vendo aqui? Ela completa com corte a laser. Colocar um acrílicozinho mais grosso, tanto aqui quanto na parte de cima. E o suporte também dos motores, eu queria fazer toda ela com corte laser. Porém, é uma coisa que eu já vi que não vai ser tão fácil assim, não é que vai ser muito tranquilo de. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei as alturas com camadas de acrílico, só que algumas coisas não batem. Então eu vou ter que refazer alguns pontos, não vou mudar isso daqui, só que eu vou ter que usar a famigerada impressão 3D para poder ficar um produto de qualidade. Principalmente, o que eu vou ter que fazer no 3D vai ser a cabeça de impressão, porque eu quero colocar o motor direto aqui, para se eu quiser usar flexível, que às vezes eu preciso não, às vezes eu gostaria realmente de usar, eu vou precisar ter isso daqui em mão. Eu vou precisar ter o motor aqui com impressão direta. Então vamos começar. Eu vou tentar filmar aí o máximo possível. Nesse momento, o que eu estou enfrentando daqui são as alturas, ó. Tá vendo? Eu vou tentar esticar aqui para ver. Ó, as alturas não estão corretas. Ela está fazendo uma descida aqui, ó. Ela desce um pouquinho. Então eu preciso estar com elas todas muito bem niveladas. Então o próximo passo a fazer é esse: nivelar as correias para que com todas as pontas na mesma altura. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao projeto. Vai dar. Vamos embora. Vamos lá, problema de altura foi resolvido.
Fiz o mais simples para tentar resolver logo. Eu coloquei somente nas arruelas aqui embaixo e mais uma porca desse lado aqui para poder ficar na altura correta. Porém, é aquilo, né? Como eu falei, isso aqui é um projeto em andamento, isso aqui eu já mudei várias vezes. E olhando bem aqui agora, o que eu pensei? Na primeira vez que eu montei, eu queria colocar os motores para a parte de trás para não ficar aparente, não ficar aquele caroço aqui na frente. Mas agora eu cheguei a perceber que eu posso retirar, que eu posso não ter essas correias aqui na frente, que atrapalham um pouco a visão, né, na parte de trás, quando você vai movimentar. Você fica com essa guia aqui na frente, então eu não sei se seria o ideal, talvez o motor aqui não faça muita diferença. Talvez seja uma boa colocar os motores lá de trás, aqui para frente. E é isso que eu vou ver agora. Eu vou tirar isso daqui, vou desmontar tudo outra vez, para fazer esse teste com ele virado para frente fica melhor. Porque até a fiação, como a eletrônica vai ficar aqui na parte da frente, a fiação vai ficar mais curta, não vai chegar até lá atrás, né? Talvez o fio não dê. E também fica mais fácil a manutenção, beleza? O próximo passo agora é fazer essa mudança. Eu vou fazer também o carrinho daqui. O carrinho daqui vai ser algo simples, eu vou usar a eletrônica antiga mesmo, tá? Isso daqui que eu ia colocar o rolo aqui na parte lateral, subindo com o PTFE até a cabeça, não vai ser mais. Aqui, esse motor, ele vai sair e eu vou levar ele lá para a cabeça de impressão mesmo. Então esse daqui sai, os motores de lá de trás vêm para frente e eu vou fazer a parte da cabeça aqui, com motor, com tudo. Para vocês terem noção do quão antigo que é essa máquina, aqui ó. Essa é a eletrônica que eu utilizava. Aqui. Olha como é que está suja. Ó. Isso aqui é uma base de vidro. Aqui tem fonte e a cabeça vai ser essa daqui. Padrãozinho, aquela das Rap mesmo antiga com um BL Touch. E eu vou fazer com essa cabeça mesmo. Eletrônica com tela. Tá aqui também um Arduino e alguns relés. Essa vai ser a parte de hardware da nova máquina. Aí vocês vão perguntar, por que não vai atualizar? Porque eu não quero mexer com isso agora. Aqui já tem já o software completo, já tem já a base, já está praticamente funcional. Já tenho tudo, não vou precisar gastar dinheiro com nada. E por isso eu vou utilizar a antiga mesmo. Se eu achar que realmente está precisando, a gente coloca uma nova placa de 32 bits ou alguma coisa do tipo. Então vamos lá? Vamos começar a fazer essas alterações para colocar ela para funcionar. Fiz a troca de praticamente tudo aqui. Desmontei toda essa parte aqui da mecânica e coloquei invertida. Porém, descobri que realmente esse daqui é o melhor formato. Por que é o melhor formato? Porque quando coloca o motor para frente, tudo se inverte. Inclusive esses suportes aqui. Ó. Esses suportes eu teria que inverter. No caso, eu cheguei a inverter para ver se ficava melhor. Que isso daqui teria que vir para trás. Para poder fazer um novo sistema de ancoragem. Porque isso daqui ele teria que ficar invertido. Mas quando você faz esse modelo de troca, você perde quando encosta aqui na lateral, que eu fiz esse modelo para que isso daqui encostasse completamente no final, para aproveitar cada milímetro, porque a base ela vai vir mais ou menos aqui para frente, então o bico vai começar daqui. Então esse pedaço daqui a gente já perdeu. Então eu queria que isso daqui encostasse o mais para trás possível para não perder tanto da área útil, para não ficar tanto assim a área total com a área útil tão diferente. Então eu fiz essa base aqui. Se colocar isso daqui para trás, ou eu teria que colocar isso daqui invertido, tá? Que eu achei que ia ficar bem estranho, que ia ser praticamente colocar isso daqui, a máquina virada ao contrário. Ou isso daqui teria que ficar para trás. Nós iríamos perder aqui mais ou menos 2 centímetros para trás. Isso ia ficar mais ou menos aqui. Então, assim, perder 2 centímetros de área não é uma coisa muito boa. Então, eu decidi deixar esse formato mesmo, onde as correias elas ficam para frente. Esse formato mesmo, onde as correias ficam para frente, tá? Eu vou colocar ela aqui de volta na mesa para a gente dar continuidade. Aqui ela de volta na mesa. E aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo agora
é começar a fazer a cabeça, aqui da cabeça de impressão. Então eu vou medir as diferenças de tamanho entre uma e outra, as alturas, o quanto teria que ficar para frente, né, no caso, essa parte aqui, porque ele tem um padrão máximo, por exemplo, ele só vai chegar até aqui, ele não vai vir até o final porque ele não vai conseguir encostar, tanto pela parte de trás quanto pela parte da frente, ele vai bater aqui. Isso daqui, então, ele vai ter mais ou menos uns 7 centímetros de largura. Tá? Então agora é fazer todas essas medições e vamos lá para o computador para ver como a gente vai resolver todos esses problemas. Eu não vou filmar tudo exatamente para o vídeo não ficar muito grande, então só vou trazendo só as soluções para não ter problema de tamanho de vídeo. Então eu não vou filmar eu fazendo, eu medindo, essas coisas assim que é o normal de fazer, mas eu já vou trazendo já a solução pronta e por que eu fiz para vocês terem uma ideia. Estamos de volta, não no mesmo dia, nem na mesma semana, já se passaram na verdade alguns dias eu ter começado a fazer esse projeto aqui. Depois de muitas versões eu acho que eu cheguei a um ponto ok, como vocês podem ver, já tiveram vários versionamentos, já fiz bastante coisa na verdade, já fiz várias versões nesse mesmo fechamento. Cheguei a um ponto que eu achei que ficou funcional, não sei se ainda vai ser o final, pode ser que ocorra algumas mudanças, né? Depois que ela começar a funcionar, mas em termos de alinhamento eu acredito que cheguei num ponto que ficou ok. Essa daqui é a pecinha que vai na parte de trás do carro, é a que vai fazer o suporte das correias, né? Eu estou usando esses inserts aqui, que são os insertzinhos. Esse modelo de insert aqui, ó, que eu tenho, que são inserts para impressão 3D mesmo, onde você coloca eles com ferro de solda e você faz como se fosse uma porca direto na peça. Então eu usei bastante esse tipo de insert nas peças aqui para poder fazer um versionamento legal. E essa pecinha daqui ficou nesse formato. Esses dois parafusos aqui da parte de cima, eles prendem nos inserts traseiros, tanto esse quanto esse, e a correia vem da lateral com o dente para o lado de fora, porque essa pecinha aqui quadrada, ela tem os dentinhos aqui para suporte da correia. Para vocês verem melhor aqui, vou tentar dar um zoom. Ainda não é a peça final, como eu falei, a peça final provavelmente vai ficar muito mais bem impressa do que essa daqui. Essa daqui foi feita com pouquíssimo filamento. Toda essa peça daqui eu acho que não levou nem 10 gramas de filamento, só para a gente poder ver se está funcional ou não. O alinhamento aqui, ó, está perfeito de todo o equipamento, tanto aqui quanto nesse padrão aqui e também lateralmente. O alinhamento ficou muito bom, a altura ficou muito boa e ficou tudo com uma proporção muito boa. E agora, para a gente dar continuidade na peça, a fabricação eu vou só fazer a montagem. Como eu tinha falado antes, esse daqui é um equipamento que eu quero fazer ele o máximo possível em corte laser. Só essas peças assim que são um pouco mais complicadas mesmo para fazer com corte laser que eu queria colocar elas na 3D. Então é para ter a menor quantidade de impressão possível. Porque se você tiver só uma máquina de corte laser, você consegue fazer grande parte do equipamento deixando somente as peças mais complexas para o final. Então você já consegue montar uma máquina dessa. Para isso, para poder fazer o suporte do bico, eu bolei esse sistema aqui, ó. É uma plaqueta onde vão todas as peças encaixadas. Aqui vai um motor de passo. Esse daqui é o sensor de posição e ele vai ser posto diretamente aqui na chapa. Essa plaquinha também eu coloquei os inserts. Como vocês podem ver aqui, todas elas têm insert. Os que são os furos que são para atravessar, eu não coloquei insert, mas a maioria já tem. Tem os dois daqui, tem os dois do cooler da parte de trás, a trava da frente e a trava de trás. O restante está preso com um parafuso normal. Fora isso, aqui tem as peças antigas da máquina também, né? Que é
o cooler, que eu vou utilizar esse modelo. A parte do tracionamento do filamento, que é a extrusora. Tá aqui também os dois motores. Essa parte daqui eu não vou usar também, vou deixar ela fora, que isso aqui é do modelo antigo. Tenho também aqui o bico. Eu vou utilizar esse modelo, que eu prefiro ele mais, que ele tem algumas facilidades para esse equipamento. Principalmente isso daqui, ó, aqui dentro você pode ver um parafusinho. Esse parafusinho, já, se você soltar ele já sai o bico praticamente inteiro. Então são algumas facilidades que esse daqui ele permite ter do que o bico comum. Vou colocar também um BL Touchzinho em paralelo. Aqui, ó, esse daqui é o bico comum que eu utilizava antes, mas não vou utilizar ele exatamente porque ele é todo rosqueado. E o rosqueamento é sempre complicado de se fazer. Vou colocar também esse daqui, é o suporte do bico. A outra ponta está lá dentro. O suporte, esse daqui eu vou ter que fazer de novo, mais uma vez, porque não ficou muito bom a presilha aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima, esse daqui vai levar um prendedor de PTFE igual a esse daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele perdeu a rosca. Então, essa presilha de PTFE eu vou ter que fazer de novo e tentar fazer de um jeito que fique mais firme. Porque ele está perdendo o passo dele. Aqui também eu tenho os threads. Eu fiz a troca daqui da parte de baixo dele do conector. Os threads eu limpei eles também, que estavam bem sujos, já estavam começando a dar ferrugem. Dei um polimentozinho neles para poder ficar macio outra vez. E esse é o andamento como está. Agora eu vou fazer a montagem aqui da parte do bico. Terminar de fazer essa montagem para ver ela toda montada. Aqui, essa daqui já é do modelo antigo mesmo. Antes de eu fazer a troca, ainda está tudo solto, ainda não prendi. Mas eu vou prender daqui a pouco. Eu vou terminar agora de fazer aqui a montagem do bico, da parte da cabeça de impressão. E a gente já volta. Aqui a plaquinha já está posta já, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui tem que ser, como eu falei, isso aqui tem que ser o máximo alinhado possível. Não dá para você deixar isso aqui desalinhado, ou para frente ou para trás, exatamente porque você acaba perdendo qualidade na sua impressão. Então, aqui a ideia é tentar deixar o mais alinhado, mais retinho possível, tanto na vertical quanto na horizontal, de uma forma que fique firme e também tudo muito paralelo, para não dar erros de tamanho. Aqui vai vir o motor agora, suporte do bico, aqui nessa parte de baixo, cooler na parte traseira, BL Touch no suporte, e aqui em cima é o suporte do PTFE que vai fazer o arco. Vamos terminar. Com o bico no lugar, agora a gente vai fazer a montagem da parte da extrusora. Aqui, ó, vocês podem ver que ela tem a saída direto para a extrusora, e aqui essa saidinha aqui tem que ficar exatamente na parte de cima da entrada do bico, e assim a gente vai fazer uma extrusão direta de qualidade. O PTFL vai passar aqui por dentro. Parece que o posicionamento ficou bem ok. Já estou aqui também com o BL. O BL já está no lugar aqui. Já está também posicionado com a altura correta. Aqui, ó. Parece que está bem ok também a altura do BL Touch. E vamos fazer a montagem da extrusora também na parte de cima. Cabeça de impressão montada, rapaziada. Aqui, ó. Já com a extrusora, o suporte para ver como é que iria ficar. Passa por baixo aqui. E aqui, ó, eu coloquei um PTFEzinho aqui na parte de dentro. Eu não sei se dá para ver. Aqui na parte de dentro que ele desce e vai até o bico. Porque esse daqui ele tem um PTFE por dentro e é o 4x2 mesmo normal. Vem de cima, suporte, aqui vai ficar o arco onde vai ter o PTFE junto com o cabeamento, com tudo, que vai sair aqui na lateral, bem no meio da máquina. Então essa parte daqui, que é a cabeça,
já está montada. A gente já tem um padrão. Acredito eu que eu ainda devo trocar algumas peças, tanto essa daqui, eu acho que a parte de cima. E a parte de cima desse suporte também eu acredito que eu devo ter que trocar. O cooler eu vou ter que fazer aqui ainda o duto para poder ficar na frente. Vir um ar na parte de baixo do bico. E algumas coisinhas ainda vão ter que ser feitas. Mas esse daqui vai ficar para uma outra hora. Porque agora a gente vai fazer aqui, ó, eixo Z. Vamos fazer esse suporte. Eu fiz aqui esses dois bracinhos que vão ter o suporte aqui. Esse bracinho ele tem um furo de 14 aqui na ponta e 2 de 3 milímetros aqui na lateral. Vai pegar aqui direto e a roldana aqui vai passar por dentro do braço. Vou tentar fazer outro suportezinho 3D para cá, que ele vai pegar nos dois parafusos da parte de baixo do MGN para poder dar bastante sustentabilidade, tá? Então vou tentar fazer a montagem aqui agora. Vou terminar de prender essa lateral porque ela está solta. Ainda não prendi também, estava aguardando. O MGN está preso, mas a lateral está solta. Então vou fazer os dois lados aqui para dar continuidade. Eixo Y praticamente montado agora. Aqui, ó. Esse daqui vai ficar nesse padrão. A partir daqui ele vai correr por dentro aqui, ó, da chapa. A travinha vai subir ele. E eu vou colocar mais uma parte de impressão 3D aqui para poder dar suporte e dar um reforço a mais na subida e descida do eixo Z. Nessa parte aqui eu vou colocar uma travessa, esse daqui vai ficar para um outro momento. Pelo menos os dois eixos agora estão montados, né? E a gente já tem aqui na parte de cima também, ó. Aqui eu coloquei um suporte com essa malhinha anti-chama aqui. Essa malha anti-chama aqui, pessoal, é de fonte de computador, tá? Esse daqui eu tinha algumas fontes paradas e eu acabei jogando fora as fontes e tirei essa malha para ser utilizada posteriormente, tá vendo? Então sempre tem alguma coisa que pode ser utilizada. Então tá aqui. Essa é a nossa cabeça de impressão. Algumas coisas eu ainda vou mudar, tem que fazer toda a fiação dela. Então a partir disso, agora é começar a projetar o restante. Aqui na lateral vai ficar o rolo. Aqui nessa lateralzinha aqui, ó. O rolo vai ficar aqui. O suporte do PTFE vai ficar aqui com um bracinho na parte de cima para poder pegar toda essa área. Aqui por dentro eu passei um arame para ele poder fazer esse arco corretamente. Aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Tem um aramezinho passando por toda a malha, o que possibilita ele ficar com esse arco direitinho. Finalmente está tomando forma de novo essa máquina. Vamos ver aí o que vai dar. Agora que o próximo passo que foi dado foi feito o fechamento. Tem esse fechamento aqui, por dentro aqui, ó, a parte de trás, a parte de cima também, tá vendo? Como é que foi feito esse fechamento? Esse fechamento aqui nada mais é que um pedacinho de chapa de MDF pintado. De um lado eu passei somente uma demão de tinta e do outro são duas. Ficou melhor pintadinho. Para dentro só uma demão, porque não precisa de mais que isso, né? Então esse que foi feito. E como é que isso daqui foi preso aqui nessa lateral? Os sistemas abaulados, eles têm essa cavidade aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa cavidadezinha aqui depois do trilho. Ele tem um trilho de 8 e o 30-30 não tem. Então aqui nessa lateral
ele tem essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade ela tem exatamente a ponta de um 3 milímetros. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aí você bota aqui, ele fica certinho com 3 milímetros aqui direto. Tá vendo aqui? Então ele foi encaixado. Aqui a gente faz o corte à medida do tamanho correto de ponta a ponta e adiciona 4 milímetros para um lado, 4 milímetros para o outro. E depois é só você encaixar aqui na lateral que você consegue ter, ó. Você dá uma dobradinha. Quando ele entrar na cavidade, você solta, que ele vai ficar direto. Esse furo aqui no meio é para você prender, que eu vou botar um suporte aqui nessa parte de trás, cravado aqui na parte de dentro, tá? Atravessado por cima e por baixo. E aqui um em cima e um na parte de baixo. Sempre no centro, para não dar problema. Todos eles têm um furinho para poder ficar preso posteriormente, mas por enquanto vai ficar somente assim o fechamento. Próximo passo agora é fazer essa parte aqui, que é a mesa, né? Aqui, ó. A mesa aquecida, que ela vai aqui nessa parte. Ela vai ter que ficar mais para a esquerda, porque o bico ele é mais para a esquerda um pouquinho, então ele vai ficar um pouquinho mais para a esquerda. E eu vou ter que fazer uma base para cá. A base, muito provavelmente agora eu vou fazer a base com um 9 milímetros de MDF mesmo. Por que eu vou fazer de MDF? Porque a ideia aqui é fazer de ferro. Eu estava pensando em fazer em acrílico 5 milímetros, só que se eu fizer de acrílico 5 milímetros, muito provavelmente se der algum problema e a mesa torcer, tipo um lado subir e o outro não, às vezes o motor para ou alguma coisa do tipo, se der qualquer problema que ela torcer, vai quebrar a mesa. E o acrílico 5 milímetros ele não é algo assim tão barato que a gente possa ficar trocando isso daqui sempre. Então eu vou fazer provisoriamente com MDF. Vou botar um MDF de 9 milímetros aqui. E posteriormente eu devo fazer de ferro mesmo. Depois que eu chegar num ponto que eu acho que ficou tranquilo, eu vou fazer isso. Vou fazer essa chapa, que é a base, vou fazer ela de ferro, tá? Então aqui, agora, base, o suporte daqui, que eu vou fazer na 3D, e também o suporte do PTFE. Vamos lá. Pessoal, antes de dar prosseguimento, eu resolvi mostrar isso daqui, ó, que é a base que eu estou fazendo, que é a base que eu fiz. Para quê? Porque depois que eu colocar por cima, vai ficar ruim de ver, tá? Então esse daqui é a base que eu fiz para poder colocar a mesa aquecida. É uma base de 9 milímetros. Por enquanto vai ficar essa daqui, ela é uma base provisória. Eu coloquei essa travessa aqui na parte de cima para que ela pudesse... para que ela não envergasse, né, no caso. Ela se mantivesse bem reta. E aqui na parte da frente eu fiz alguns furos, algumas furações para poder colocar a mesa. No caso tem essas furações aqui, ó. E a que ficou melhor posicionada foi essa da ponta daqui da parte de cima. Aqui eu vou botar um parafuso de 4 milímetros, um parafuso M4, que vai pegar direto na porca fixa da travessa. E isso vai manter essa mesa muito bem nivelada. Então, já que já foi mostrado essa parte da base, o como que ela é, eu vou dar continuidade para poder montar a mesa aquecida e depois a gente parte lá para cima para fazer o suporte do PTFE. Vamos lá, pessoal, dá mais algumas poucas atualizações aqui. Ainda não montei a parte eletrônica, ainda não está montada, tá? Eu só coloquei aqui para poder limpar, que ela estava muito suja. Vocês poderão ver no vídeo aí, ela
Realmente a eletrônica estava imunda, ainda está um pouquinho, né? Esse daqui eu não limpei ainda, tem que dar uma limpadinha. Esse daqui eu não limpei também. Mas foi mais a carcaça aqui da fonte. Arrumei um cooler um pouco mais potente para poder colocar no lugar. E dei um tapa aqui na fiação, que a fiação também estava com muita poeira. A frontal está aqui. Já arrumei também um cartãozinho também para poder fazer os testes iniciais quando a máquina estiver ligando. E é assim que nós vamos começar. Isso daqui, pessoal, são roldanas que eu vou colocar no suporte de filamento, tá? Para você não sabe que tipo de roldana é essa aqui, essa aqui é aquela roldana de blindex. Aí você deve estar se perguntando aí, mas por que cangas d'água que tem roldana de blindex na casa dele? Isso daqui foram as roldanas que eu utilizei na minha primeira máquina de corte laser. Passei muito tempo com esse tipo de roldana fazendo o suporte, os trilhos e toda a movimentação. Porém, não recomendo. Pareceu uma ideia boa na época, foi realmente muito útil enquanto durou, mas dura muito pouco, dá muita manutenção, então eu preferi alterar isso daqui. Foi a primeira mudança que eu fiz no segundo projeto, foi de trocar isso daqui por outro tipo de movimentação, tá? Além disso, o que tivemos aqui? Coloquei a esteira porta-cabo que vai ser ligada aqui na mesa, tá? Vou fazer o suporte aqui. Eu não fiz a furação, vou ter que fazer uma furação aqui e botar ela direto. E o parafuso inicial é o primeiro da tampa lateral, tá? Não tem muito mistério aqui não. Aqui vai passar os cabos todos que vão para a mesa e também vai ficar na movimentação. Além disso, já está pronto mais ou menos aqui a parte lateral. Esse aqui vai ser o suporte. Para vocês entenderem mais ou menos, isso daqui vai ser o suporte do filamento. Deixa eu pegar aqui melhor, tá? E isso daqui vai ser o local da roldana. Como é que isso aqui é feito? Isso aqui é um sanduíche com 3 peças de 6 milímetros. Sendo a parte da frente, a parte do meio, sem a trava, e a parte de trás. Todas elas juntas vão formar uma peça só, onde as roldaninhas vão aqui no meio. Vou colocar esse pino daqui, que é um parafuso tirante de 6. Se você quiser, você pode colocar aí também o rolamento com 8 milímetros, mas como esse daqui é com 6 e a madeira também é com 6, eu prefiro utilizar esse que fica mais certinho. E isso vai ser preso junto na chapa lateral, tá? Deixa eu dar uma pintura nisso aqui, vou fazer a colagem e a gente já volta. Essa lateral montada. Aqui, ó, suporte na parte de cima do PTFE, feito na impressora 3D. Chapa de 9 milímetros, aqui tem a furaçãozinha. De onde vai entrar o sensor do filamento e isso daqui, ó, é o que eu falei para vocês. É só 4 roldanas direto aqui na cavidade, ó. Ele entra exatamente aqui na cavidade para poder colocar o filamento por cima. Aí aqui só que ele não vai dar aquelas travadinhas chatas que fica dando e não força também a parte da extrusora, tá vendo? Com pouca coisa ele já consegue puxar, o que facilita um pouco a extrusora a puxar o filamento. Ele é preso aqui na lateral. O carrinho aqui parece que vai bater, mas é milimetricamente feito para isso. Aqui tem mais ou menos 1 milímetro de espaço entre um e outro. Além disso, aqui na parte de cima eu prendi diretamente com algumas fitas de velcro. Eu comprei só para isso mesmo. Aí aqui, ó, também. Nessa parte aqui eu fiz a presilha com velcro. Passei um arame por dentro, como eu já falei, para poder fazer esse arco aqui e ela não ficar dobrando. Caso precise depois, é só tirar o arco. Que aí já consegue
fazer tudo tranquilo. O movimento ficou bom. Achei que ficou razoavelmente bom. Tá bem leve. Tá bem tranquilo de trabalhar. Tá? E agora essa parte já está montada. Aqui a gente vai ter que ver como é que vai ser feito a parte de baixo. Eu estava pensando em fazer com MDF também na parte de baixo, só que o problema de colocar MDF é no caso de ocorrer alguma centelha, faísca, qualquer coisa do tipo aqui. Se ficar muito próximo do MDF, pode ser que pegue fogo direto. Então o ideal é que pelo menos nessa parte aqui da eletrônica, ainda mais com esse tipo aqui de placa, que é uma placa mais antiga, ela não tem muita proteção, principalmente aqui, isso aqui dá muito defeito. Ele não tem muita proteção. Estou pensando aqui que o ideal seja fazer um fechamento de alumínio aqui nessa parte. Então isso daqui eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que fazer. Não vou conseguir correr disso, pelo menos na parte de baixo. E também um fechamento na parte de cima. Mas esse daqui eu vou ver como que eu vou fazer. E eu vou deixar ele para o próximo vídeo. Beleza, rapaziada? Então é isso, ó. Para você que ainda não viu a máquina completa. Esse é o equipamento